fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe vossas vidas. Só que está chegando aí, Deus possa abençoar vocês. Em qualquer outro lugar. Deus possa abençoar a vida de vocês. Compartilhe a live, por favor, para que mais pessoas sejam abençoadas. Que um dia tanto agora vale mais que mil. Deus abençoe vocês, irmãos. Vocês possam ficar na graça de Deus no dia de hoje, sexta-feira. Final de semana chegando. Final de semana não muda nada, a nossa busca. As coisas têm que ser da mesma forma. Final de semana não é descanso, tá? Era Reis 19. Vamos compartilhando a live, por favor, irmãos. Deus possa abençoar a vida de vocês. A gente já vai começar. Vai abrindo aí a Bíblia no Salmo de número 5, 19 e 21. Trai-nos pela tua presença. Muito bem. Pai, Senhor, irmãos, estão chegando aí, a gente já vai começar. Vamos pedindo para que a glória de Deus possa tomar conta das vossas casas, para que Deus possa alcançar o dia de hoje. Me perdoa que eu ainda estou um pouco gripado. Vou colocar um louvor aqui. Pai, Senhor Maneusa, Deus abençoe, filha. Vamos pedindo a presença do Espírito Santo aí agora, onde vocês estiverem. Vamos declarando ao Senhor que esse dia é dele, nós consagramos esse dia para ele. Nós possamos vir a viver somente aquilo que ele quer para nós, aquilo que ele tem para nós. Senhor, nós profetizamos, Senhor, que a tua presença é bem-vinda aqui. Nós profetizamos, Espírito Santo, para que o céu se abra sobre a nossa mente, o céu se abra sobre a nossa cabeça. Senhor, abra o céu sobre o nosso trabalho hoje. Abra o céu, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a minha família. Senhor, abra o céu sobre o nosso relacionamento. Senhor, abra o céu sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida espiritual, Senhor. Alcance agora, Jesus, as pessoas que estão necessitadas. Alcance agora, Jesus, as pessoas que estão passando por guerras, por lutas. Que o Senhor possa fortificar essas pessoas agora, nessa manhã. Fortifica elas, Jesus, com a tua presença. Fortifica elas com a tua graça. Fala para Jesus encher o ambiente da tua casa, esse lugar que você está agora, com a glória dele.
Diz que você se rende a Ele, que se for para viver desse jeito você não quer mais. Te damos liberdade. Fala para Jesus que Ele tem liberdade nessa manhã para entrar no teu coração, para entrar na tua família. Ô Espírito Santo, nós te damos liberdade, Senhor. Nós te adoramos, Espírito Santo. Toda honra e toda glória pertence a Ti, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Enche esse ambiente, nos dê ânimo, nos dê força, nos dê disposição para esse dia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui te consagrando esse dia. Aleluia. Deus abençoe vocês que estão chegando agora. Fala para Jesus fazer na sua vida o que ninguém fez. Fala para Ele fazer o que a história nunca viu. Jesus, nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de uma geração sedenta pelas coisas do céu. Nós oramos para que o Senhor levante essa geração, Jesus. Nós oramos para que o Senhor levante essa geração, Jesus. Alcance, Senhor, aqueles que serão alcançados. Transforme aqueles que vão ser transformados. As horas se vão e os dias já se vêm, em que o Filho do Homem voltará. O que a história nunca viu vai cumprir. E é um grande avivamento que vai chegar para essa nação, viu? A nação brasileira. Tem muita gente falando do avivamento aí que vai chegar para a nação brasileira. Alguns estão duvidando, outros estão só esperando o avivamento chegar. Mas há um grande avivamento que Deus vai enviar. E assim, ó, Deus não envia avivamento. Bom dia, irmão Milton, Pai Senhor. Todo avivamento que Deus envia tem um propósito. Se você pegar todos os avivamentos que foram enviados por Deus, Ele avivou para que houvesse um propósito. Então acredita-se que, como a volta de Jesus está muito próxima, esse será o último e grande avivamento que Deus vai lançar na terra. Então ele vai ser o mais, entre aspas, intenso, é o que eles acreditam, e ao mesmo tempo o mais rápido. Porque na verdade vai ser um avivamento para converter corações. Será a última colheita de Jesus na terra, vai ser a última transformação de almas, vai ser o último tempo de arrependimento. E o que é um avivamento? É quando Deus derrama a glória dele sobre alguém, ou sobre uma nação, ou sobre um grupo de pessoas, em que essas pessoas elas recebem uma autoridade de Deus para ministrar a presença de Deus, para conseguir propagar essa glória até outras pessoas. É como se eles se transformassem em um telefone, vamos dizer assim, comunicativo da glória de Deus. E quando eles se tornam esse instrumento de passagem da glória de Deus, a glória de Deus consegue alcançar outras pessoas. E aí então a presença de Deus trabalha no coração dessas outras pessoas, para que a verdade seja exposta e a pessoa tenha vamos dizer assim, a coragem de tomar as decisões que ela precisa. Então, por exemplo, o avivamento causa um quebrantamento muito grande no coração das pessoas, a ponto que a presença de Deus se torna tão poderosa, a glória de Deus se torna tão poderosa, que a pessoa ela não fica em cima do muro se ela vai ou se não vai fazer o que Deus está pedindo. Ela simplesmente decide se render a Jesus. É por isso que há uns tempos atrás estava tendo um avivamento lá em, acho que é o Asbury que fala, né, lá nos Estados Unidos. E vocês viram aí lá naquela faculdade que ficou aí, se não me engano, 15 dias. E todas as pessoas foram lá para ver, né? E todo mundo que foi lá para ver acabou recebendo de Deus, porque são momentos que Deus manifesta a glória dele com um poder e uma autoridade muito grande. Então, essa glória chega até o coração das pessoas e aí as pessoas elas são, vamos dizer assim, agraciadas, né? A graça é favor imerecível. Elas são agraciadas de uma autoridade, uma propriedade para tomar decisões.
Então, talvez Deus tem um plano na vida de alguém para salvar essa pessoa só no avivamento, mas lembrando que, ainda que Jesus não volte, se você morrer hoje ou morrer amanhã, nós cristãos acreditamos que Jesus voltou para você. Então, se Jesus voltar para você e você não estiver no prumo, se você não estiver onde Ele te pediu, se você não tomou as decisões que cabe a você tomar, infelizmente não tem como você passar a eternidade ao lado dele. Então o avivamento é isso, o avivamento é uma exposição da verdade com a graça de Deus entrando no seu coração para que você entenda que realmente aquilo é a verdade e que você tome a decisão correta. Deus não vai fazer você tomar a decisão por conta própria, mas Ele vai te empoderar, Ele vai tirar o medo do seu coração, Ele vai tirar a preocupação com a opinião dos outros, Ele vai mostrar para você que verdadeiramente a decisão que você está tomando não é sozinho ou sozinha, é com Ele, tá? Então isso é um avivamento, é por isso que existem avivamentos individuais. Às vezes quando uma pessoa é levantada por Deus de uma forma muito poderosa, Deus avivou aquela pessoa, Deus pode avivar um grupo, Deus pode avivar uma cidade, um estado e uma nação e até mesmo o mundo todo, tá? Então, o que eu tenho para dizer para os irmãos não esperem esse grande avivamento chegar para vocês pensarem em tomar um posicionamento. Por quê? Porque às vezes você pode morrer antes. A gente não sabe quando que vai ser esse avivamento. A Bíblia diz que ninguém sabe a volta de Jesus, nem o dia nem a hora. A gente sabe que as profecias inclinam para que esse avivamento ele venha seguido da volta de Jesus. Então, vai ter o avivamento, a grande colheita, logo Jesus volta para arrebatar a igreja. Então, isso é o que nós acreditamos, tá? Isso é o que eles estudaram aí, eles chegaram a isso como um acordo. Então, a dica que eu dou nunca vamos dizer assim, nunca leve a responsabilidade da sua salvação, nunca outorgue a ela a alguém ou alguma época da sua vida. Tem gente que fala assim, eu vou aproveitar a vida agora e quando eu estiver mais velho, eu entrego a minha vida para Jesus, converto dos meus caminhos. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus vai dizer numa parábola que um homem, ele já tinha muito dinheiro, ele resolve aumentar os seus celeiros e plantar muito mais, porque ele pensa assim, a hora que eu colher esse plantio, eu vou poder descansar no resto da minha vida, não vou precisar trabalhar mais, porque eu vou ajuntar nos meus celeiros e não vou precisar mais fazer nada. Então Jesus vai chamar esse homem de insano, de tolo, porque mal sabia ele que Jesus poderia vir e colher ele antes da colheita dele. Jesus podia tirar a vida dele, vamos dizer, antes dele colher aquela renda, aquela toda. Então, era um homem que estava fazendo planos para o futuro, quando na verdade ele tinha que preocupar com o seu presente. Então, a hora de se entregar para Jesus, a hora de dizer, Jesus, eu aceito você como meu único suficiente Salvador, eu aceito viver aquilo que você tem para mim, eu aceito que a tua palavra entre em mim, agora. Não é daqui 1 minuto, não é daqui 10 minutos, porque eu nem sei se eu vou estar aqui, nem vocês. Então, a hora de ser salvo é sempre agora. A hora de se render a Jesus é sempre agora. Tá? Então, não acredite que você vai fazer como você quer e no final vai dar tudo certo. Porque a Bíblia vai dizer que Deus sonda e esquadrinha o coração do homem. Então, muita gente deixa para se arrepender no momento de dor, no momento de angústia, no momento em que já viu que não tem mais saída e aí acredita estar fazendo um arrependimento sincero. Na verdade, não é arrependimento, é remorso. Tá? Então, por exemplo, a pessoa ela passou a vida inteira fazendo o que é errado, aí descobriu uma doença terminal, um câncer terminal ou qualquer outra doença que não tem cura, e aí o médico dá 1 semana de vida para ela, e nessa 1 semana ela vai querer se arrepender e dizer para Jesus que ela está arrependida de tudo que aconteceu. Pode até ser que haja um arrependimento verdadeiro, se houver, Deus vai perdoar, Ele é que conhece o coração. Mas, se você está se arrependendo por um momento de medo, se você está se arrependendo, não porque você encontrou a Jesus, mas porque você está passando, vamos dizer assim, por um momento difícil de medo, não é um arrependimento, é um remorso. Tá? Então, Deus sonda, esquadrinha o coração de todo mundo, Deus não é bobo. Às vezes uma pessoa está lá vivendo uma vida insana, e aí ela está andando de avião, o avião ameaça cair, ela vai e pede perdão pelos pecados dela. Se for sincero, tudo bem, mas Deus sabe qual que é a verdadeira intenção do coração daquele indivíduo. Porque se a gente for pensar por esse lado, não seria justo uma pessoa que anda em santidade a vida toda, e aí ela morre, aí chega no finalzinho da vida dela, ela morre, vai para o céu, tudo bem, enquanto a outra que fez um escarcéu na terra, aprontou o que quis, aí chega no final ali, ela fala, no final eu me arrependo. Aí chega no final, ela acredita que ela vai se arrepender só para ser salva, e não, o arrependimento não é só para ser salvo, o
O arrependimento é a gente reconhecer que Cristo entrou em nós e que tudo que a gente fez antes era algo que desagradava a Ele, porém agora que nós o conhecemos, a gente não praticamos mais. Tá? Então assim, não dá pra gente dizer quem vai e quem não vai ser salvo. Mas Deus não é bobo, tá? Deus não é bobo. Então, não ache que no fim dos tempos Deus vai salvar todo mundo, no fim dos tempos Deus vai colher todas as almas, todo mundo vai para o céu. Sinto muito, irmãos, mas não é assim que a Bíblia diz, tá? A Elaine está falando aí do galardão. O galardão está relacionado com as suas obras, mas lembrando que para você aproveitar esse galardão, você precisa ir para o céu, né? Você precisa ir até Jesus. Não adianta nada eu ser uma pessoa muito boa na terra. Se eu morrer sem Cristo, eu vou para o inferno e eu não tenho galardão. Agora, se eu for uma pessoa que fiz muitas obras boas, muitas obras de caridade, eu morri em Cristo, aí sim eu vou para o céu e eu tenho meu galardão. Tá? Então, obras está relacionado ao prêmio que a gente vai receber depois da volta de Jesus, enquanto que o que vai definir se eu vou ser salvo ou não é apenas Cristo. Tá? E não adianta falar, eu aceitei Jesus, estou salvo. Não é assim que funciona. A Bíblia vai dizer que a salvação, a graça, vamos dizer assim, a fé pela graça em Cristo Jesus, né? A salvação pela fé em Cristo Jesus, ela é testificada pela lei que há dentro de você. Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Quando você diz que você é salvo, quando você diz que você tem a Jesus e você pratica tudo que ele não gosta, a Bíblia vai dizer que você é mentiroso e a verdade não está em você. Porque não adianta nada você dizer que você crê em Jesus, porque a Bíblia diz que até os demônios creem. Então só crer nele não resolve nada. Você precisa viver para Ele. Você precisa deixar com que Ele aplique em seu coração a vontade dEle. É por isso que, olha, eu nem vou entrar na palavra, já estou falando aqui sobre isso. É por isso que, vou explicar para vocês entenderem. Quando Jesus veio na terra, Ele veio com o propósito de vencer o pecado para que o homem não fosse condenado. Porque o pecado levava o homem para o madeiro. O pecado fazia, entre aspas, vamos dizer assim, a consequência do pecado era a crucificação em um madeiro. Então, quando Jesus vem, ele veio para morrer no meu e no seu lugar. Jesus ele veio para que nós não precisássemos pagar o preço do pecado. E por que Jesus vem? Jesus só veio porque Deus não encontrou nem na geração passada, nem na geração presente da vinda de Jesus, e nem da geração futura, alguém que seria 100% justo à lei, ou seja, alguém que não pecaria em absolutamente nada. Então, o único santo de Deus, que a Bíblia vai dizer, é Jesus. É por isso que quando os demônios viam a Jesus, ele dizia, bem sabemos nós quem você é. Nós sabemos que você é o santo de Deus. Porque os demônios, eles sabem se você está em pecado ou não, para poder agir na sua vida. É por isso que eles não conseguiam agir na vida de Jesus, é por isso que eles não conseguiam chegar próximo de Jesus. Porque eles sabiam que ali havia santidade. Porque a missão do diabo é te acusar de dia e de noite. Se você ler Apocalipse 12, lá está escrito. Ele te acusa de dia e de noite diante da presença de Deus. Só que o sangue de Jesus nos lava. O sangue de Jesus nos protege. Porque esse sangue é puro. Esse sangue está lavado, está purificado. É por isso que para ir até Deus a gente só consegue ir até Jesus. Porque o pecado colocou uma barreira entre o homem e Deus. E quando Jesus vence o pecado, ele tira essa barreira. É por isso que ele vai dizer que não tem como chegar ao Pai se não for por ele. Se você pensa que outra pessoa veio sem pecado, se você usa outra pessoa para chegar até Deus, eu sinto lhe dizer, mas o próprio Jesus disse que não tem como ir até o Pai se não for por ele. E Paulo vai testificar assim, há um intermediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Então não tem como ir até Deus fora da pessoa de Jesus. Quando você coloca outra pessoa para se chegar até Deus, você está anulando o que Jesus fez por você. Porque se você fala que você consegue ter acesso a Deus através de outra pessoa ou outra divindade que você adora, que você cultua, que você gosta, você está anulando o sacrifício de Cristo, porque você está dizendo que essa pessoa também foi capaz de tirar essa barreira, esse muro que o próprio homem pecador criou. E segundo a Bíblia não foi, por quê? Porque se fosse assim, Deus não precisaria enviar a Jesus. É por isso que quando você faz alguma coisa pensando em outros deuses, em outras divindades, em outros seres, por que Jesus se sente magoado? Por que a gente considera isso uma idolatria? Porque você está praticamente anulando a missão dele na terra. Você está dizendo, olha, não precisava de Jesus vir, era só usar o nome dessa pessoa, era só usar o nome de tal pessoa da Bíblia. Então, quando você faz isso, você está tirando o mérito de Cristo. Você não pode fazer isso. É por isso que só há uma forma de chegar a Deus, e essa forma é através de Jesus, homem.
A Bíblia vai dizer o tempo todo, se houvesse outra pessoa que não tivesse nenhum pecado, não precisaria Jesus vir, porque essa pessoa abriria o caminho. É por isso que quando Isaías vai profetizar que Jesus ia nascer, ele vai dizer assim, ó, eu olhei na terra, o próprio Deus falando através de Isaías, e não encontrei ninguém justo o suficiente para que eu pudesse aplicar a minha lei. Para que eu pudesse, vamos dizer assim, não havia um homem justo sequer na terra, para que Deus pudesse, as coisas de Deus pudessem se fidelizar aqui na terra. Então ele vai dizer, já que eu não encontrei ninguém, eu enviei o meu braço direito, a minha mão direita, que é o próprio Cristo. É por isso que a gente não pode outorgar a nossa salvação a outras coisas, a outras pessoas, a outros indivíduos, a outras divindades. E a Bíblia vai dizer em Tiago que aquele que peca em um mandamento, ele transgride toda a lei. É por isso que Jesus não pecou em nada. Se Jesus tivesse contado uma mentirinha sequer, ele tinha transgredido toda a lei. Ele era seria um pecador como nós fomos. Então, todas as pessoas que vieram na terra, sem exceção, elas nasceram, cresceram e morreram com pecado. É por isso que Jesus veio, para nos libertar do pecado. Ele é o Salvador. Não tem outro caminho fora dele. Não tem outra forma de ser salva que não é Jesus. É por isso que quando a gente coloca qualquer coisa na frente dele, isso é uma idolatria. Eu não estou falando apenas de idolatria de algumas religiões que usam aí figuras para referenciar aí ídolos, mas se você colocar a sua família na frente de Jesus, você está idolatrando a sua família. Se você colocar o seu trabalho na frente de Jesus, você está idolatrando o seu trabalho. Se você colocar o seu carro, os seus bens na frente de Jesus, você está idolatrando isso. Então, o que você precisa entender é que o único acesso a Deus que você tem é através de Jesus. É por isso que quando você ora pelo nome de Jesus, você consegue entrar na presença de Deus. Não tem outra forma de se achegar a Deus. Não tem outro jeito de ir até Deus. É por isso que essa palavra, essa mensagem da cruz, muitas pessoas não aceitam. Porque as pessoas elas querem aceitar o jeito que elas querem e não o jeito que Jesus pediu. Só que a Bíblia vai dizer assim, ó, aquele que permanece nos meus mandamentos, aquele que acredita na minha palavra, eu permaneço nele e ele permanece em mim. Assim como o Pai está em mim, eu também permanecerei nele, eu também estarei nele. Agora, aquele que sai desse princípio, o Pai, Cristo na verdade, não consegue permanecer em nós. Então entenda algo, não é simplesmente eu crer que Jesus existe que vai me trazer a salvação. Se fosse assim, muitos seriam salvos. A Bíblia diz que até os demônios creem que Jesus existe. Jó vai dizer assim, antes eu conhecia Jesus por ouvir falar, agora eu conheço, agora eu tive um encontro com ele, agora eu conheço de perto. Porque uma coisa é você conhecer a Jesus, uma coisa é você saber o que ele veio fazer na terra, outra coisa é você tomar posse daquilo que ele fez por você. Como que eu tomo posse disso, Léo? Através do Espírito Santo. Porque a Bíblia vai dizer que é o Espírito Santo quem testifica as leis e quem testifica a promessa em nós, a promessa da salvação. Quando você aceita Jesus pela primeira vez, o Espírito Santo verdadeiramente de coração, o Espírito Santo passa a fazer morada em você. E quando ele passa a morar em você, ele vai começar a inclinar você para aquilo que você precisa fazer. E ele vai esperar uma decisão sua a favor dele. Porque você tem o teu direito de escolher o lado que você quer. Mas você precisa entender que o lado que você vai escolher não pode, a influência das coisas do mundo não pode, a influência do teu, das pessoas que te cercam, não pode ser mais forte do que o Espírito Santo está pedindo para você fazer. Porque sempre que Jesus salva alguém, sempre que Jesus muda uma pessoa, sempre que Jesus transforma uma alma, o diabo vai se responsabilizar por levantar pessoas para tentar tirar essa pessoa do caminho. O diabo levanta pessoas para tentar afastar você daquilo que Deus tem na tua vida. O diabo levanta pessoas que têm importância para você para falar assim, não, você está ficando maluco, isso daí não é certo, você não aprendeu assim. Ei, deixa eu te dizer uma coisa em relação ao que você aprendeu ou não aprendeu. Se aquilo que você aprendeu vai contra o que Jesus disse, não foi Jesus quem te ensinou. Porque se Jesus falou uma coisa e você vive outra, é porque quem te ensinou não ensinou da parte do céu. Ensinou ou da cabeça dele ou da parte do diabo. Entenda isso para que você saiba. Ei, o engraçado é que as pessoas acreditam em Jesus, mas não querem acreditar no que ele falou. A única fonte que a gente tem sobre Jesus é a Bíblia. A única estrutura que a gente tem para demonstrar o caráter de Deus e como as coisas aconteceram é a Bíblia. A única fonte de regra no mundo espiritual de autoridade é a Bíblia. Aí a pessoa fala, mas eu não acredito na Bíblia, então faz prova.
Faz prova da Bíblia para você ver se ela não é verdadeira. Coloca alguma coisa em teste na tua vida e usa a Bíblia para você ver se ela não vai testificar naquilo. Ei, tudo que a Bíblia diz, até hoje, eu vivi. E todas as vezes que eu tentei contra o que estava escrito lá, eu quebrei a cara. Então, Deus já definiu algo que está ali. Então, eu vou dar um exemplo para você entender. Em Lucas 16, diz que aqueles que morrem não podem voltar na terra e muito menos sair de onde eles foram. Em Lucas 16, na parábola de Lucas 16, está escrito assim, ó. Havia um jovem rico e Lázaro, que era um mendigo. Era um rico e Lázaro mendigo. Durante a vida deles, Lázaro passou muita dificuldade, enquanto o rico, nas oportunidades que ele teve de ajudar Lázaro, ele não ajudou. Quando acontece aí a colheita dos dois, o rico vai para o inferno e Lázaro vai para o céu. Na verdade, naquela época era Hades e seio de Abraão. Não era céu e inferno, tá? Mas era Hades. Quem morria ia para o Hades e quem morria, vamos dizer assim, salvo pela graça, ia para o céu, para o seio de Abraão. Então o que vai acontecer? Quando os dois estão lá, na vida após a morte, o rico que estava no inferno, ele vai olhar para cima e ele vai ver Lázaro. E ele vai dizer assim, olha, pai Abraão, pede para o Lázaro molhar a ponta do dedo dele numa água e deixar pingar sobre a minha boca, porque aqui onde eu estou é muito quente, é um lugar de muita tormenta, é um lugar muito ruim. Aí o pai de Abraão vai dizer assim, olha, há um abismo entre vocês dois, e nem Lázaro pode ter acesso a você, e nem você pode ter acesso a Lázaro. Ali Jesus já estava dizendo que depois que a pessoa morre, você pode fazer o que você quiser, que essa pessoa não vai sair do lugar que ela foi. Se essa pessoa foi para o Hades, para o inferno, ela não vai sair dali. Você pode morrer de orar por aquela pessoa, porque o que define para onde a pessoa vai é o que ela fez em vida, não é as tuas orações depois da morte dela. Porque senão se fosse assim, todo mundo iria para o céu. Todo mundo depois que morre tem alguém orando por ele. Todo mundo depois que morre, ficou o sentimento vamos dizer assim, de amor aqui na terra, a pessoa vai orar para que Deus salve aquela vida, mas não tem o que mais você fazer. Porque a salvação ela é individual, ela está relacionada às tuas decisões em vida. Então, quando Lázaro não consegue, quando o rico não consegue sair do inferno, ele não consegue ser refrigerado ali pela água que Lázaro iria colocar na boca dele, ele vai dizer assim a Abraão, olha, já que não tem como sair daqui e ir para aí, nem sair daí para aqui, faz o seguinte, deixa eu voltar lá na terra para avisar os meus parentes para que eles não sejam como eu, porque se eles forem como eu, eles vão vir parar aqui também. Aí Abraão vai dizer assim, não, você não pode voltar, porque lá na terra, eles já têm tudo o que eles precisam para seguir aquilo que é correto e aquilo que é errado. Ele vai dizer assim, eles já têm a lei e os profetas. Ele estava dizendo que Deus já deixou tudo o que a gente precisa aqui, para que a gente entenda o que é e o que não é certo, e o que eu devo e o que eu não devo fazer. Então, não tem como alguém que morreu voltar na terra, e também não tem como alguém que morreu subir ou descer. É por isso que quando você vai a algum lugar falar que é alguém que morreu, eu sinto lhe dizer, não é a pessoa que morreu que está falando contigo. Porque segundo a Bíblia, segundo o que Jesus instituiu, não pode voltar. E também não pode sair de um lugar e ir para o outro, nem do outro e para um. É por isso que é perda de tempo você orar para quem morreu. Não vai acontecer nada. Você pode acreditar no que você quiser, mas o que funciona de verdade é o que Deus instituiu. E o que Deus instituiu está na palavra. O que Jesus disse é o que vale, não é o que você acha, é o que você pensa. Se fosse para ser como você pensa, você podia rasgar todas as leis que foram geradas no mundo espiritual e as leis que a gente vive hoje. Existem leis que a gente vive, ainda que você não saiba, existem leis. Então, por exemplo, quando uma pessoa manifesta endemoniada, a Bíblia diz que o Filho se manifestou para destruir as obras do diabo. Se você não expulsar através do nome de Jesus, aquele demônio não sai. Se você não usar a autoridade, a lei que está no mundo espiritual é que aquele demônio é obrigado a sair porque Jesus já venceu ele. Então você, como um instrumento de Jesus, não é que você é maior que Jesus, mas você como um instrumento, como uma pessoa que carrega Jesus, tem capacidade de expulsá-lo. Agora tenta tirar o demônio através de outro nome. Tenta tirar o demônio de outra forma, não sai. Por que não sai? Porque a lei no mundo espiritual diz que só sai dessa forma. Então você pode acreditar no que você quiser, mas o que vai definir o que vai acontecer ou não é o que Deus já instituiu, muito antes de você vir na terra. Porque a Bíblia diz que Deus criou os céus primeiro, depois a terra. O que a Bíblia está dizendo? Primeiro eu coloquei leis espirituais, depois a gente constituiu a terra. A terra nada mais é que um exemplo daquilo que era para ser o céu. Só que o homem se corrompeu e virou uma bagunça.
É por isso que a terra segue um regimento espiritual. É por isso que primeiro acontecem as coisas no mundo espiritual para depois vir para a terra. É por isso que às vezes Deus te dá um sonho e logo depois acontece, porque Deus estava te mostrando no mundo espiritual o que estava preparado e arquitetado para acontecer. Então as coisas não é como você pensa, as coisas é como Jesus disse que é. Acreditando você ou não, o problema é teu. A diferença é que, se você acreditar no que Jesus disse, é mais fácil você andar na verdade. É mais fácil você fazer as coisas a teu favor. Se você acreditar que você quer fazer do teu jeito, aí é um problema. Por quê? Porque você pode até fazer, mas às vezes você está batendo contra a realidade espiritual. Ah, Léo, eu não acredito que é desse jeito que você falou, eu acredito que é assado. Tudo bem, pode fazer, pode ir do jeito que você acredita. Só que você vai estar indo contra o que Deus instituiu. E aí você não consegue ter sucesso naquilo. Quando você conhece o mundo espiritual, você joga a favor das leis. Você sabe as leis que estão a teu favor. Você consegue crescer, você consegue avançar. Por exemplo, muita gente não sabe, mas existem leis da prosperidade que estão instituídas na Bíblia. Depois você vai pesquisar sobre plantio e sobre colheita. A Bíblia vai dizer que não tem como colher se não plantar. Por isso que tem muita gente que prospera e você nem sabe, nem cristão é, nem acredita em Jesus, porque cumpre princípio. Princípio é lei no mundo espiritual. Então prosperidade tem a ver com os princípios que você cumpre. Não tem nada a ver se você acredita em Jesus ou não. E por que aquela pessoa prospera? Porque existe uma lei no mundo espiritual que se a pessoa fizer assado, assim, assado e cozido, ela vai prosperar. Não depende de acreditar em Jesus ou não. É por isso que, por que tal pessoa fulano prospera, faz tudo errado? Porque ele cumpre o princípio. O princípio no mundo espiritual existe, você acreditando ou não. E quando você cumpre ele, as coisas têm que acontecer. Quando eu me converti, eu queria parar de ler a Bíblia por 3 vezes. Porque as vezes que eu comecei a ler, eu falava, não, isso aqui está errado. Me ensinaram de forma diferente. Isso aqui está errado. Não foi assim que eu aprendi. Não foi esse Deus que eu aprendi. Só que o caráter de Deus era aquele. Eu querendo acreditar ou não, aquilo era a verdade. Eu querendo aceitar ou não, aquilo era a verdade. A diferença é que se eu não aceitasse a verdade, eu ia andar na mentira. E a Bíblia de Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Andar na mentira é estar fora do caminho e consequentemente fora da vida. Não tem como você alcançar vida eterna se você não andar na verdade e não andar no caminho. E só há um caminho que é Jesus. É por isso que o simples fato de eu crer em Jesus não me salva. De eu acreditar que Ele existe não me salva. A maior prova que eu estou salvo é aquilo que vai testificar em mim. A Bíblia vai dizer, a fé sem obras é morta. E Paulo disse em Romanos 3,31, acaso a fé elimina a obrigação de você seguir a lei, ou seja, os mandamentos? Não, muito pelo contrário. A fé testifica. O que Paulo estava dizendo? A fé te dá prazer nisso. A fé te ajuda nisso. Acreditar em Jesus não vai te salvar. Agora, crer que Ele veio, deixar Ele trabalhar na tua vida, se render ao que é a verdade, se render ao que Ele pediu, é o que vai fazer o Espírito Santo trabalhar em você. Você tem que entender que não é pelo fato de você ter aceitado Jesus que você está salvo. A maior prova que você está salvo é como você vive. Porque todo mundo que segue a Cristo precisa andar como Ele andou. Todo mundo que segue a Cristo, a Bíblia vai dizer, a fé sem obras é morta. Para que a tua fé seja testificada, você precisa das obras. Não tem como uma pessoa falar que vai ser salva se ela vive no adultério. Não tem obra. Qual é a fé dessa pessoa? A fé dessa pessoa precisa mudar a obra dela, que é a prática do pecado. A fé dessa pessoa precisa mudar o mentiroso. A fé dessa pessoa, a crer em Jesus, precisa permitir com que o Espírito Santo tire o pecado de dentro de você. Faça você perdoar quem você não gosta de perdoar. Faça você aceitar aquilo que você não quer aceitar. As obras nada mais é do que a comprovação de que você está salvo. Mas tem muita gente que tem obra boa, Léo, e não está salvo. Aí é um outro problema. Mas nem todo mundo que tem obra está salvo. Mas todo mundo que é salvo tem que ter obra. Vou falar de novo. Nem todo mundo que é bom significa que está salvo. Mas todo mundo que está salvo tem que ter obra. E a obra que eu estou te dizendo está relacionada com a palavra. Porque a pessoa fala assim, aquela pessoa morreu, não acreditava em Jesus, mas era tão bonzinho, mas tão bonzinho em que aspecto? Era bonzinho para conversar, era bonzinho para quê? Vai ver se ele tinha pecado. Porque a obra que eu estou dizendo é andar em santidade.
pessoa fala, não acreditava em Jesus, mas ele era uma pessoa tão boa, mas se embriagava, traía o marido, traía a esposa, andava em adultério, praticava fornicação, fazia o que a Bíblia não gostava, desonrava pai e mãe. Ei, obra é lei, obra é Bíblia, não é a pessoa ser bonzinha ou não. É por isso que quem está salvo precisa mostrar as obras, ou seja, precisa mostrar que cumpre a lei, que segue os mandamentos, porque o Espírito Santo causa essa vontade de sermos fiéis a Deus. É por isso que não tem como seguir a Bíblia sem o Espírito Santo. E como que eu recebo o Espírito Santo? Através de Cristo. Então não é simplesmente aceitar a Jesus e achar que está tudo certo. Não. Para a maior prova que você vai ser salvo, eu falo isso para todo mundo. Para saber se você vai ao céu, para saber se você vai para o céu, você precisa viver como um cidadão do céu na terra. Porque você não é daqui. Quando você é do céu, não importa onde te colocarem, que o teu caráter vai continuar sendo da onde você saiu. Vou falar de novo. Quando você vem do céu, não importa onde te colocarem, que o teu caráter vai continuar sendo do céu. É por isso que quem não representa o céu na terra, quando morrer, vai porque ele representa. Então entenda isso. Eu nem ia pregar isso nessa manhã, mas Deus tem pressa de falar para você que você precisa, o mais rápido possível, seguir o que Ele pediu, aceitar como são as coisas. E depois que eu aceitei como são as coisas começaram a ir para frente. Depois que eu aceitei como são as coisas, eu entendi que como eu compreendi a lei, eu sabia conforme eu tinha que agir. Porque a Bíblia nada mais que o livro de leis, é a constituição de como o mundo é regido. A natureza respeita a Bíblia, o mar respeita a Bíblia, a atmosfera respeita a Bíblia, os animais respeitam a Bíblia. Só o homem que acha que tem que saber do jeito que tem que ser do jeito dele. Só que Deus é tão misericordioso que Ele enviou o Filho dele para que você entendesse que a Bíblia, que a palavra é a verdade, e você precisa segui-la. E a Bíblia diz assim para Deus diz assim para o mar: até aqui você vai, a partir daqui você não passa. Por que o mar quebra na praia e não avança? Avança quando tem um desastre natural, que aí Deus permite. Mas por que ele sempre morre ali? Já parou para perguntar? Porque existe uma lei que Deus instituiu que ele não pode passar. A não ser em casos específicos que essa lei é quebrada, pela própria permissão de Deus. Então, tudo na terra respeita um ciclo. Tudo na terra respeita uma lei. Quem não quer respeitar só é você, e acha que você está certo, e acha que você é o sabichão da coisa. Só que eu vou liberar a primeira profecia nessa manhã, e você vai passar por isso, haja o que houver, seja o que for. Deus, eu oro para que essa pessoa passe por uma situação espiritual, que ela entenda que a verdade é aquilo que você disse, não aquilo que ela pensa. Eu libero uma experiência espiritual sobre as vidas que me assistem aqui, para que elas entendam que as coisas são como você quer e não como elas imaginam. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, você acha que você é mais que Deus? Você acha que você pode definir o que é, o que não é? Isso já está definido muito antes de você vir na terra. Isso foi definido lá quando Deus criou os céus, depois a terra. Você acha que aquilo que você pensa é o certo ou o errado? Sinto lhe dizer, não é não. Maldito homem que acha isso. Maldito homem que acha que ele é mais do que Deus, que ele vai fazer as coisas, vai instituir as coisas, vai ser do jeito dele. Não é não, cara. É por isso que até hoje você tem quebrado a cara. É uma palavra, hoje Deus deu uma palavra de libertação aqui, libertação. Libertação não é expulsar demônios só não, libertação é fazer cair as escamas dos olhos de quem está cego e tirar os comichões dos ouvidos de quem está surdo. Libertação é acender a luz num quarto escuro, em que está todo mundo andando no preto. E Jesus chega e bota a luz para você ver onde você está indo, para você ver o que você está fazendo de errado. Isso é liberdade. Por que Deus tocou para mim fazer essa palavra? Porque Ele quer te salvar. Porque Ele quer que você tome um posicionamento. Porque enquanto você não fizer isso, o teu chamado vai ficar atrasado. Porque não tem como você viver o que Deus chamou você para viver se você quiser continuar vivendo do teu jeito. Não tem como você viver o propósito de Deus na terra se você ficar acreditando que as coisas são do jeito que te ensinaram, do jeito que você pensa. As coisas só são do jeito que te ensinaram se esse ensinar veio da palavra. Se testifica com a Bíblia. Se está diferente daquilo que está escrito lá, sinto lhe dizer, está errado. Ei, eu só vivi o meu chamado depois que eu aceitei o que Jesus tinha para mim. Depois que eu aceitei as coisas como elas são. Léo, então por que eles me ensinam errado? Estuda a história que você vai entender.
Eu não tenho tempo para falar isso na live, mas estuda a história que você vai entender. Sempre houve interesse do homem por dinheiro e poder por detrás das coisas. Então o homem mudou do jeito que ele quis, aquilo que Jesus instituiu. Só que o homem pode tentar mudar, mas o mundo vai continuar sendo regido por aquilo que Jesus deixou, por aquilo que Deus decretou. O homem pode tentar mudar e te ensinar a forma mudada, mas a forma mudada não é a forma que Jesus quer. A forma mudada não é a forma que Deus outorgou. Estuda a história que você vai entender. Interesses políticos e econômicos envolvidos com a religião. Você vai ver o porquê que virou esse caos. Você vai ver porquê que está desse jeito. Você vai ver quando que começou. Porque se você estudar o princípio, você vai ver que não era assim. Depois começou a mudar. Depois começou a ter interesse do homem, que o diabo entrou e fez do jeito dele, fez arruaça, causou terror. Depois que o diabo entra em algum lugar, ele faz as coisas do jeito dele. Depois que o diabo recebe a brecha que ele precisava, a brecha era corrupção política, econômica e religiosa. Era o que ele precisava para entrar no meio do que era verdade e transformar numa mentira. E até hoje a gente vive nessa mentira, se Jesus não libertar. É por isso que a Bíblia vai dizer assim, o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes. Quem é o Deus desse século? Satanás. Porque é ele que domina. A Bíblia vai dizer, Jesus diz que ele é o príncipe deste mundo. É ele que domina aqui. Tem muito mais pessoas fazendo o que é errado do que fazendo o que é certo. Por quê? Porque esse mundo é regido por ele. E a Bíblia vai dizer, o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes. Quer saber de uma coisa? Faz uma prova com Deus. Quer saber de uma coisa? Faz uma oração com Deus. Fala, Deus, olha, eu estou com dúvida nisso aqui. Isso aqui está me incomodando. Eu quero saber qual que é a verdade. Mostra para mim a verdade. Porque a Bíblia diz que ele é fiel para te mostrar. A Bíblia diz que ele vai te mostrar o que é verdadeiro. Faz uma oração. Fala para Deus, Deus, olha, eu aprendi desse jeito, mas se não for desse jeito, mostra para mim qual que é o certo. Quantas vezes o meu coração ficou em dúvida para onde eu tinha que me inclinar, o que eu tinha que ir, o que eu tinha que aceitar, o que era certo e o que era errado. E eu sempre pedia para Deus, Deus, me mostra o caminho verdadeiro. Me mostra se isso é verdade ou não. E todas as vezes ele me dava uma visão ou ele me dava um sonho. Quantas e quantas vezes eu saí em espírito, Deus me mostrava coisas que eu jamais imaginava que era. Quantas e quantas vezes, dormindo, sempre que o meu coração ficava com dúvida, eu queria voltar a acreditar naquilo que eu acreditava, Deus ia lá e me dava um sonho para mostrar que não era aquilo que é o caminho correto. Pede para Deus te mostrar a verdade, se liberta disso daí, faz uma oração sincera, Deus, eu estou disposto a viver o meu chamado, eu quero isso, eu quero ter mais intimidade com Jesus, eu quero chegar mais perto dele, mostra para mim o que eu tenho que abandonar, mostra para mim o que eu tenho que renunciar, mostra para mim se isso é pecado ou se não é, mostra para mim se isso é verdade ou se não é, mostra para mim se isso é certo ou se não é, e aí ele vai começar a te mostrar. Eu estou orando por pessoas e Deus já está trabalhando em sonhos, imagina se a própria pessoa pedir. O Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes. Eu quero que se lasque o diabo. Eu quero que se lasque as escamas que ele colocou nos teus olhos. Eu quero que caia os comichões que ele colocou nos teus ouvidos. Porque se você entender a verdade, aquilo que Cristo tem para você viver na terra, você vai tocar o terror no inferno. É por isso que ele não quer que você saiba. É por isso que ele não quer que você saiba. Começa a tomar um posicionamento do lado da verdade que você vai ver o diabo se levantar. Começa. Uma vez eu li na Bíblia assim, Jesus falou assim, vocês não conseguiram expulsar esses demônios por conta da pequena fé. Mas essa casta de demônios só sai por jejum e oração. O que Jesus estava dizendo? Você precisa jejuar e orar para edificar a tua fé, para que você consiga expulsar aquele nível de demônio. Aí você sabe o que eu fiz? Eu olhei aquilo lá e falei, beleza, já que eu preciso disso aqui, eu vou fazer 40 dias de jejum e oração. Eu vou comer só depois das 6 da noite. Eu vou comer somente alimentos naturais. Eu tinha aquilo no meu coração. Fiz 40 dias, orando 3 vezes por dia. Orava 3 horas da manhã, 3 horas da tarde, 9 horas da noite. E na segunda semana, um dia eu vou contar esse testemunho na live. Na segunda semana, eu colocava o meu celular para despertar de madrugada para mim ir no banheiro, fazer xixi, lavar o rosto e orar. Na segunda semana, quando eu abri a porta, eu estava em espírito. Eu saí em espírito. Eu abri a porta do meu quarto em espírito, não me pergunte por que eu abri, porque eu poderia ter passado pela porta, mas eu abri. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus comeu e bebeu com os discípulos, então a gente consegue materializar em espírito. Quando eu abri a porta do meu quarto, que dava de frente para o banheiro, tinha um demônio lá me esperando, porque ele não queria que Deus me desse aquilo que eu estava pedindo. Eu vou te dizer, pensa num ser horroroso, pensa num ser horrorento, é o demônio. Cabelos longos, uma roupa, parecia um lençol tudo sujo.
dentes afiados, e ele veio na minha direção para me matar, mas Deus me deu livramento. Ei, por que ele não me buscou antes? Por que ele não quis me matar antes? Por que só foi eu falar o que estava na Bíblia? Por que só foi eu fazer um propósito em cima do que Jesus disse que ele se levantou? Porque ele sabe que no mundo espiritual as coisas são debaixo do que está escrito na palavra. Até o demônio sabe como que rege as coisas. Até o demônio sabe como que as coisas acontecem. É por isso que ele consegue agir na tua vida, porque ele sabe e você não. Então quando eu fiz o propósito em cima do que a Bíblia diz, que ele viu, esse menino está começando a entender o mundo espiritual, vou parar ele agora. Ele tentou me colocar medo. Ei, segunda semana, estava ali nos 12, 14 dias, eu fiz 40. Se eu paro ali, eu não cumpri o meu propósito com Deus, mas eu terminei o propósito. Mas ele só apareceu ali para tentar me parar. Por que ele não tentou me parar antes? Por que o diabo se levanta somente quando a gente está andando no caminho certo? Porque enquanto você está andando no caminho errado, você está jogando no time dele. Se você está jogando no time dele, não precisa contrariar você está no time dele. Qualquer dia eu vou contar esse testemunho completo aqui. Você acha que eu não fiquei com medo, né? Acordei, minha cama estava ensopada de suor, suei frio, caiu até minha pressão. Tá achando que o mundo espiritual é brincadeira? Vamos ler o Salmos 91 para mim despedir vocês. Essa é a palavra de hoje. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você que conhece alguém que precisa receber essa libertação, que precisa conhecer essa verdade, manda essa live para essa pessoa depois. Você tem alguém na tua família que você quer que conheça Jesus, não de ouvir falar, mas de ter um encontro com Ele. Manda essa live para essa pessoa fazer uma oração para que Deus liberte ela. Faça uma oração sincera. Deus, será que é isso mesmo que Ele está falando? Faz prova de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos orarás e verás a recompensa dos ímpios. Por que, ó Senhor? Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os teus anjos darão ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada pessoa que ficou até o final. Cada pessoa, Senhor, que vai interagindo aqui. Fala, cada pessoa, Senhor, que vai trazendo aí a testificação de que o Senhor realmente está nessa palavra, de que o Senhor definiu tudo como tem que ser, e creia essa pessoa ou não. Eu oro para que esse coração possa vir a ser quebrantado, que o Senhor possa causar aí, Senhor, um borbulhar de dúvidas nesse coração, para que essa pessoa possa fazer prova de Ti, para que essa pessoa possa orar em relação à verdade. Senhor, nós oramos para que os teus anjos acompanhem ela durante todo esse dia. Nós oramos para que seja um dia maravilhoso e que essa pessoa tenha a coragem de receber o Senhor de braços abertos. Que essa pessoa tenha a coragem de tomar a decisão certa quando o Senhor inquirir ela a tomar. Quando o Senhor colocar essa pessoa em cima do muro e dizer: e aí, agora você vai para cá ou você vai para lá? Agora você já sabe da verdade. Você vai tomar o posicionamento de seguir a verdade ou continuar na mentira? Que o Senhor dê a ela discernimento e autoridade, para que ainda que tudo fale ao contrário, ainda que tudo vá contra ela, como foi na minha vida, que ela tenha a autoridade de ficar do teu lado, porque talvez no momento é difícil, mas depois disso sempre vai honrar. Em o nome de Jesus, essa é a palavra que eu deixo para vocês essa manhã. Fiquem na paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenham um excelente dia. Lembrando que domingo estaremos aqui com uma live de adoração. Amém? Fiquem com Deus. Fui.